Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana para trazermos a leitura e comentários da quinta aliá da Parashá que estamos estudando ao longo desta semana. São as duas últimas Parashot, a Parashá Vayachel, que é a 22ª, e a Parashá Pekudei, que é a 23ª e última Parashá do livro de Shemot. Ao longo das 4 primeiras aliot, nós estudamos e lemos a Parashá Vayachel. Agora então, já iniciando aqui a leitura da Parashá Pekudei. Quero aqui dar as boas-vindas a todos amigos internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil, a você que diariamente tem estado conosco através de nossas transmissões, que Hashem lhe abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia e hoje então faremos a leitura da Parashá, hoje dia 12 do mês de março do ano de 2026, estamos no dia 23 do mês de Adar, e a leitura está no capítulo 39 de Shemot, do verso 2 até o Passuque 21. Eu quero aqui também deixar os nossos parabéns, Mazal Tov, a você que hoje está neste dia 12 do mês de março, você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Mazal Tov, que Hashem lhe conceda muitos anos de vida. Parabéns, felicidades para você. E a você que está conectado conosco, possa então deixar o seu like, compartilhe o nosso canal, ajude nossa comunidade a alcançar os Bnei Anusim. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E fez o éfode de ouro, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, e estenderam as lâminas de ouro que cortaram em fios para entrelaçar no meio do tecido de lã azul celeste, da púrpura, do carmesim e do linho, obra de artista. Fizeram-lhe suspensórios que o uniam, sobre suas duas partes foi unido, e o cinto de adorno que tinha sobre ele formava com ele uma só peça, e era de feitio semelhante de ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, como ordenou o eterno Moshe. E fizeram as pedras de ônix, rodeadas de engastes de ouro, gravadas como gravadura de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre os suspensórios do éfode, como pedras em memória dos filhos de Israel, como ordenou o eterno Moshe. E fez o peitoral, obra de artista, como o feitio de éfode de ouro, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. Era quadrado, dobrado, fizeram o peitoral de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura, dobrado, e encheram-no com 4 fileiras de pedra, uma fileira rubi, potássio e esmeralda. A primeira fileira e a segunda fileira, carbúnculo, safira, diamante, e a terceira fileira, opala, ágata, ametista, e a quarta fileira, crisólito, ônix e jaspe.
rodeados e guarnecidos de ouro em seus engastes. E as pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravura de selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral cadeias de acabamento feito de trança de ouro puro. Fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e colocaram as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 tranças de ouro sobre as 2 argolas, sobre as extremidades do peitoral, e as 2 extremidades das 2 tranças puseram sobre os 2 engastes, e puseram-nos sobre os 2 suspensórios do éfode diante de suas faces. E fizeram 2 argolas de ouro, e as puseram sobre as 2 extremidades do peitoral, sobre sua orla que estava na frente do éfode por dentro. E fizeram 2 argolas de ouro, e puseram-nas sobre os 2 suspensórios do éfode, do lado de baixo, em frente à sua juntura, acima do cinto de adorno do éfode. E juntaram o peitoral por suas argolas, as argolas do éfode, como cordão azul celeste, de modo que ficasse sobre o cinto de adorno do éfode, e não separasse o peitoral de sobre o éfode, como ordenou o Eterno a Moshe. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vehayo lanu atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Quinto dia, quinta aliá da Parashá Vayahel Pekudei. As 2 últimas parashot do livro de Shemot. E a leitura segue falando com respeito a tudo quanto foi ordenado pelo Eterno que fosse feito, tanto na construção do tabernáculo, como também dos objetos sagrados que ali seriam colocados, e também das roupas dos sacerdotes. E a leitura nos fala sobre o éfode. E fez o éfode de ouro tecido de lã azul celeste. O que era o éfode? Que a Torá fala muito, a respeito do éfode. O éfode, usado pelo sacerdote, era uma roupa sagrada do sacerdote, na verdade, do sumo sacerdote. Ele usava esta roupa, usado no Mishkan, E depois, quando da construção do templo em Jerusalém, Arão usava o éfode, e Arão levava o nome, diante do Eterno, o nome dos filhos de Israel, diante do Eterno, sobre os 2 ombros, como memorial, é o que nossos sábios dizem. Ele carregava todo Israel de forma simbólica sobre os seus ombros. Então, Arão, ao entrar diante do Eterno, uma vez por ano, que era somente no Yom Kippur, no dia do perdão, Arão entrava no lugar mais sagrado do templo para então oferecer sacrifício por ele, por sua família e por todo o povo de Israel. Então, o éfode, essa roupa especial que Arão usava, o sumo sacerdote,
era uma roupa que não era apenas uma roupa em si, mas ela tinha um significado, ela tinha um valor muito grande, porque era ele, por meio dessa roupa, tendo ali no peitoral, né, as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E quando nós falamos das 12 tribos, nós estamos falando do povo de Israel, porque toda a nação de Israel teve seu começo com Abraão, com Isaac e Jacó. E Jacó com os 12 filhos que deram continuidade à nação de Israel. Então, ou seja, o sacerdote, segundo nossos sábios, né, carregava todo Israel, isso, claro, simbolicamente falando, sobre os seus ombros, né? Os sábios dizem, né, que o éfode representa uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade. É isso que Aarão, como sumo sacerdote, ele tinha, Aarão tinha a responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, ele deveria, ao longo dos dias de sua vida, viver uma vida em santidade, longe do pecado. Por quê? Porque Arão tinha, de fato, uma vez por ano, Arão teria que entrar na presença de Deus no lugar mais sagrado do mundo, no Santo dos Santos. E Arão sabia que ele não podia entrar ali com pecado. Ele não podia entrar ali com pecado. Embora a sua roupa fosse apropriada para aquele momento, mas a sua alma não poderia ter nenhuma mancha. Ele tinha que entrar ali numa condição de santidade. Então, eu vejo e eu creio que você pode também, né, da mesma forma, entender o quanto este grande sacerdote, sumo sacerdote do nosso povo, o quanto ele se dedicou na sua vida em obediência à Torá, devido à responsabilidade que ele tinha em prol do povo. Era ele que levava, oferecia o sacrifício em prol de todo o povo, e ele não poderia estar em condição de pecado. Arão não podia entrar no Santo dos Santos em condição de pecado. Por quê? Porque ele morria lá dentro. Então, isso nos ensina, né, que cada um de nós, como sacerdote que somos, porque é isso que a Torá nos coloca, a Torá diz que somos uma nação sacerdotal. O povo judeu é uma nação de sacerdotes. Então, cabe a cada um de nós, como sacerdote, ao momento em que estamos diante de uma liderança, seja de uma comunidade, ou mesmo na liderança da nossa casa, como sacerdote, procurarmos vivermos uma vida de santidade, porque assim como Arão era quem levava todo o Israel perante Deus, assim cada líder também tem essa responsabilidade, e cada pai também tem essa responsabilidade como um sacerdote de conduzir seus filhos de menor idade, que ainda não passaram pelo bar mitzvah, pelo bat mitzvah, sua esposa, a família,
ainda que os filhos já tenham passado pelo bar mitzvah, o bat mitzvah, mas ainda está sobre o pai a responsabilidade de ensinar os seus filhos, de seguir orientando os seus filhos para que obedeçam a Torá, para que tenham uma vida em santidade. E é isso que a Torá nos ensina. Então, o sacerdote não servia apenas por si mesmo. Ele carregava as tribos, o Israel, por meio de suas preces e de seus atos que ele realizava no templo. Então, assim como o sacerdote carregava o povo nos ombros, cada um deve também carregar responsabilidade pelos outros, espiritualmente, né? E nunca apenas a não abandonar, mas ajudar, porque esse é o trabalho do sacerdote. O sacerdote estava ali levando o povo. Então, que cada um de nós, nessa posição que a Torá nos coloca como sacerdote, possamos também viver o nosso dia a dia mediante as nossas responsabilidades. Que Deus vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Muito bom dia. Não deixe de deixar aí o seu like, compartilhe o nosso canal. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, se você puder nos ajudar, nós agradecemos imensamente. Tá bom? Seja um mantenedor de nossa comunidade. Envie suas contribuições, o seu macer. Você poderá estar enviando através da chave Pix ou do QR Code que aparece na tela, ou pela chave Pix, que é anucimbrasilcrisiuma@gmail. Um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Bom dia a todos. Shalom.